Agora preste atenção para essa informação. As operadoras de planos de saúde aqui do estado de Alagoas, elas devem cobrir a partir de agora exames laboratoriais solicitados por nutricionistas. Havia uma luta grande nisso e me parece que agora a coisa vai acontecer. Vamos saber detalhes, então vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos trazer essa informação. Ô Maria, agora então está valendo, é lei, é isso? Isso mesmo, Wilson, é lei, já está valendo agora. Para essas operadoras de plano de saúde acatarem, bom, ainda vai levar um tempo e ainda muita discussão sobre isso. Porque até então, quem poderia receitar, solicitar esses exames médicos, esses exames laboratoriais, eram apenas os médicos. Então, a discussão é grande, mas é para valer sim, já que é lei. Aqui do meu lado está o Juliano Pessoa, advogado, para falar um pouquinho do que isso representa na prática. Os planos eles têm que se adaptar e têm que acatar essa lei. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa tarde, doutor Juliano. Assim, existe a previsão, Há essa prerrogativa realmente do nutricionista poder fazer essa solicitação. Existe uma regulamentação do Conselho Federal da categoria prevendo isso. A própria lei que regulamenta a atividade da nutrição também traz essa previsão. E, em tese, não há nada que impeça essa cobertura por parte das operadoras. Por outro lado, qual é a grande discussão? A Lei 9656, que é a lei federal que regulamenta toda essa atividade aí das operadoras de saúde, ela não traz essa previsão, como você bem destacou, expressamente tratando do nutricionista. Lá constam os médicos e os dentistas. Então, esse é o argumento utilizado pelas operadoras para não fazer essa cobertura. Agora, aqui no Estado, nós temos uma lei específica que determina essa cobertura, Vamos ver como é que as operadoras irão se comportar na prática em relação a essa determinação da lei estadual. O que a gente vem assistindo no país como um todo é uma resistência ainda assim pelas operadoras, no sentido de que se a lei federal que regulamenta esse mercado não determina, eu não tenho que fazer essa cobertura. Inclusive há, para você ter ideia, um projeto de lei na Câmara Federal tramitando ainda bem distante de ser finalizado, nesse sentido de alterar a Lei 9656, que é a lei federal que regulamenta isso, para poder eliminar de uma vez por todas. Alguns estados que criaram, assim como aqui em Alagoas, a sua lei própria, alguns houve uma adesão e os planos deixaram de resistir. Vamos observar como é que isso acontecerá aqui em Alagoas. Agora, na prática, essa lei é importante, porque não deixa restrito apenas ao profissional médico a solicitação desses exames. Muitas vezes o paciente ele já faz esse tratamento com um nutricionista, esse acompanhamento, e é uma etapa que pode ser pulada, porque senão ele tem que ir também numa consulta médica para solicitar esses exames. Exato, é o que acontece na prática, Então, o profissional solicita e o paciente vai até um profissional médico para validar, vamos dizer assim, aquela solicitação. E é importante você abordar esse ponto para a gente fazer uma distinção. Não há qualquer invasão, vamos dizer assim, do ato médico. O intuito da solicitação deste exame não é para ver qualquer tipo de prescrição farmacológica ou algo do tipo. É para fazer uma correlação com aquele acompanhamento voltado para o que a categoria desenvolve ali, desempenha no seu dia a dia. É para isso que serve. Inclusive, a lei local, bem como a regulamentação do Conselho Federal, faz a sugestão, inclusive, de que ele justifique, ou seja, o nutricionista, quando solicitar o exame, ele justifique e verifique, de fato, a indispensabilidade desses exames para o acompanhamento que ele está fazendo em específico. Então, isso deve ser justificado. A lei estadual também determina essa justificativa para que fique mais do que fundamentado esse pedido. Então, realmente, não há qualquer tipo de confusão ou de invasão aí no ato médico em si. E a gente vê na prática, muitas vezes, é o próprio profissional médico de determinada especialidade indicar um nutricionista, Dizer para o paciente, olha, você tem que procurar um nutricionista para fazer o acompanhamento de uma dieta, de algum problema específico, Exato, porque veja, se ele está fazendo uma dieta específica para aquele paciente, vamos supor que o paciente está acometido por uma dislipidemia, por exemplo. Então, sim, é indispensável a solicitação de exames laboratoriais para que ele verifique qual é o estágio, vamos dizer assim, qual é a evolução que isso está se dando para adequar a sua dieta nutricional e trazer melhorias ao paciente naquele caso concreto. Então, esse é o intuito. Então, assim, a prerrogativa existe, é importante que a gente deixe claro, existe, tanto no âmbito da regulamentação que trata da categoria a nível federal e agora por meio de lei aqui. O que vai restar é a gente verificar como é que se dará isso na prática, como nós falamos, da resistência ainda, como acontece em todos
os pontos que envolvem as operadoras de saúde é a resistência de não se cumprir o que determina a legislação, com o simples argumento de não estar lá previsto ainda em lei. Mas a prerrogativa, a legitimidade da prescrição, ou seja, da solicitação do exame, existe pela categoria. Não há qualquer ilegalidade, qualquer abusividade nisso. Então, em regra, deve sim ser coberto a solicitação que o profissional faça. Em caso de negativa, qual o caminho? Veja, o paciente pode buscar medidas junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, né? Porque assim, o profissional é habilitado, existe essa recomendação, existe lei estadual e está sendo descumprida. Então, é importante que o paciente também ajude a categoria nessa mobilização no sentido de fazer com que as operadoras cumpram, né? O que, mais uma vez, elas terminam não querendo cumprir. E aí isso ajudará naturalmente a uma demanda crescente de pessoas pleiteando isso até que isso se concretize na prática. Mas, por hora, a gente vai precisar aguardar um pouquinho como é que isso se dará na prática realmente para poder verificar as medidas cabíveis lá na frente. Ok, obrigada, Juliano, pelos esclarecimentos. Então é isso, a lei já existe, agora é saber como é que isso vai se comportar na prática, né? Como é que essas operadoras de plano de saúde vão entender e vão acatar. Aí sim a gente vai acompanhar todo esse desdobramento. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço mais uma vez aí o doutor Juliano pelas explicações extremamente importantes, né, como sempre, brilhantemente, para que as pessoas, a gente continua dizendo, gente, o profissional que está atendendo a pessoa, o nutricionista, os médicos, psicólogo, enfim, eles sabem da necessidade, né, e as operadoras, claro, o papel da operadora é tentar de uma forma ou de outra, tentar dificultar para economizar, mas na verdade tem todo um amparo de leis, né, para poder o usuário ter esse acesso a esse serviço. Obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Por isso que a gente sempre traz aqui essas informações como prestação de serviço para que você entenda e saiba dos seus direitos e cobre para que esses seus direitos sejam respeitados e cumpridos. Importante.